Olá, amados, a paz do Senhor a todos. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu desejo a todos uma boa noite, uma boa tarde, uma boa noite. Então, amados, queria me apresentar primeiro, né, que eu não falei meu nome ainda, né. O meu nome é Karen, eu sou natural de São Luís do Maranhão e atualmente eu moro em Campinas, São Paulo. E eu criei esse canal com o intuito e muita vontade, sabe? De ajudar pessoas que, como eu, eram acima do peso. Na verdade, eu não era acima do peso, eu era obesa. Eu tenho 1,57 m e eu pesava quase 120 quilos. Eu tinha 112 quilos quando eu me pesei, quando eu resolvi me pesar. E quando eu me pesei, eu já tinha feito uma dieta, né? Eu comecei a conhecer YouTube no tempo e eu fiz uma dieta. E aí eu perdi uma quantidade de peso, né? E aí eu fiquei naquele peso. E aí eu comecei a passar mal, ter tonturas. E aí eu procurei uma endócrina. E aí essa endócrina, ela sempre dizia que eu tinha que emagrecer. E eu ia e vinha nela, porque eu ficava passando mal, depois eu ficava bem de novo, depois eu passava mal de novo. E aí ela tinha me passado uns exames, e aí eu peguei e resolvi fazer esses exames, eu levei a ela, e ela perguntou pra mim se eu tinha filhos. Eu disse pra ela que eu tinha. Aí ela perguntou pra mim se eu queria um dia ver um neto meu. Aí eu disse pra ela que sim, eu queria. Aí ela disse, então você tem que emagrecer, porque você tá com glicose na retina. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ela disse que a minha glicose estava muito alta, eu tinha gordura no fígado, eu tinha problema de colesterol. E aí, amados, ela me indicou uma nutricionista, e foi aí que eu conheci a minha nutricionista amada, abençoada, né? A quem eu devo a ela muitas coisas, sabe? De verdade, é uma pessoa muito boa e muito sábia, viu, gente? Muito inteligente. E aí, através da minha nutricionista, eu conheci vários doutores, e um deles foi o doutor Olay Ribeiro. É, e assim, conheci esses doutores, amados, assim, estudo, tá bom? E aí eu tive uma oportunidade de assistir várias palestras dele, né, de alimentação. E aí mesmo assim, amados, eu não queria mudar a minha alimentação, tá? Com a doutora Cibele, ela apresentou vários tipos de alimentação para mim. Eu disse para ela que eu não queria deixar de comer meu pão, meu arroz, meu feijão. E aí eu comecei a fazer reeducação alimentar. E aí, quando eu comecei a fazer reeducação alimentar, amados, eu comecei a fazer reeducação alimentar comendo tudo aquilo que eu comia antes: macarrão, biscoito, sorvete, hambúrguer, cachorro-quente, feijão, arroz. Mas só que eu comecei a diminuir as quantidades. Aí eu fazia o seguinte: eu deixava sempre um dia, ou de 15 em 15 dias, eu comia isso que eu gostava, e aí durante até 14 dias eu diminuía as quantidades. Eu comia antigamente, amados, meio quilo de arroz. E aí eu passei a comer uma colher daquela mãe de arroz, aquela colher grandona de arroz, grande de arroz. Eu comia 3, 4 conchas de feijão, de verdade. Se tivesse carne dentro, é aí que eu comia mesmo. Eu passei a comer uma colher só de uma concha de feijão. Eu comia muito macarrão. Eu misturava arroz com macarrão e feijão. Então, um dia que eu comia arroz, eu não comia macarrão. Um dia que eu comia macarrão, eu não comia feijão. E assim eu fui. E aí, amados, eu perdi peso. Eu não vou mentir. A doutora, a minha nutricionista me apresentou salada, ela me apresentou tanta coisa. Eu comecei também a estudar muito, muito mesmo. Eu sou uma estudiosa da área da saúde, de verdade, amados. Eu estudo mesmo. E aí eu comecei a ficar com ela e aí eu perdi muito peso. Só, amados, que eu continuava sentindo muitas coisas estranhas.
Eu morava no Nordeste, né? Eu sou natural de São Luís do Maranhão. E eu sentia frio, muito frio. O meu cabelo, meu cabelo era fraco, minha pele, minhas unhas eram estranhas. É, eu tinha náusea, eu tinha vontade de vomitar, minha vista ficava escura, eu sentia muita dor aqui. E aí eu voltei da minha nutricionista e aí ela passou um exame de sangue mais profundo para mim. E aí foi que eu vi que a taxa do meu T3, T4 estava muito estranha. E aí ela disse para mim que eu estava numa predisposição para mim adquirir aquela doença da tireoide do Hashimoto. Hashimoto. E Hashimoto. Desculpa, amadas. E aí eu teria que mudar a minha alimentação. E tem várias formas, amados, de você adquirir essa síndrome. Ou é uma genética, a ciência realmente diz, afirma que é uma genética, mas tem uma outra parcela de estudos que afirmam também que você adquire isso quando você tem diabetes tipo 1 e quando você tem problemas de obesidade. E na minha família tem pessoas que têm a minha mãe é diabética. E aí acontece que quando eu era obesa, eu fiquei pré-diabética. Eu tive predisposição para me ter diabetes, né? Por conta disso que eu fazia controle direto com a taxa de açúcar. E aí eu tinha trocado totalmente o açúcar por adoçante. Eu seguia uma alimentação certinha, amados. E eu não tinha dia do lixo, eu comia pouco, eu comia de 3 em 3 horas, depois eu passei a comer coisas integrais, eu tinha uma reeducação alimentar de verdade, né? Diminuí as quantidades, eu comecei a comer frutas, eu passei a beber água, eu não bebia água, gente, eu não bebia água mesmo, eu tomava era refrigerante e suco de saquinho. E aí eu comecei a adquirir peso novamente, fazendo uma alimentação saudável, uma dieta, né? Fazendo reeducação alimentar e adquirindo peso e sentindo coisas estranhas, fraqueza. E aí foi que a minha nutricionista me apresentou a dieta low carb. Você tem uma aversão com essa dieta, né? Nossa, eu vou deixar de comer arroz e feijão, eu vou deixar de comer meu pão, vou deixar de comer mandioca. Aí eu fiquei assim muito. Eu não queria. Aí depois. E ela é uma pessoa muito amiga, sabe? Aí eu acabei cedendo. Fui fazer. Passou um mês, eu não fiz certo. E aí quando você não faz a low carb certo, você tem muita frustração e você não quer mais. E aí foi que eu aprendi a estudar a low carb. E aí, quando você estuda a low carb, você conhece o jejum intermitente. Quando eu conheci o jejum intermitente, amados, foi uma bênção na minha vida. E se o jejum não fosse bom, né, o Senhor, o Jesus, não tinha apresentado pra gente, né? Tudo que Deus faz, tudo que Deus dá para o ser humano é bom, né? A low carb é terra, né? Comida da terra é bom. E o jejum também é bom. E através do jejum, amados, eu esqueci de dizer para vocês, quando eu fazia reeducação alimentar, eu tinha muito problema. Eu tinha muito nódulo da tireoide, eu tinha, as minhas dores da hérnia de disco, elas eram triplicadas, eu andava com 2 muletas. Eu tinha vários problemas de pólipos no útero, eu tinha manchas. Amadas, eu tinha tanto problema. E aí eu mudei a minha alimentação. Quando eu mudei a minha alimentação, amados, eu saí do risco de ter essa doença da tireoide, Hashimoto, né? E aí quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu fui curada de várias doenças. E é doença mesmo, gente, não é enfermidade, é doença mesmo, né? E aí foi que eu descobri a low carb e o jejum intermitente. E aí eu descobri, né, através de exame de sangue, que para o meu tipo de sangue eu tinha essa predisposição para ter essa doença da tireoide e mais.
O glúten, ele me fazia muito mal. Ele fazia esse sintoma dessa doença ficar muito mais forte em mim. Então, eu não como carboidratos, amados, porque eu quero ser uma pessoa low carb. Eu tenho essa alimentação com redução de carboidrato e associada a jejum intermitente por conta da minha saúde, né? Tanto é que tem várias pessoas que falaram ao longo do meu emagrecimento, eu perdi 55 quilos e eu fiquei 1 ano e meio mantendo esse peso. E as pessoas diziam que já tá bom, tu tá feia, olha, a vaidade não é de Deus. Várias coisas que você escuta por aí, para poder te tirar do teu foco. E quando a pessoa tipo assim, pro meu biotipo, vamos dizer, eu já entrei no peso ideal. Mas para minha saúde, não. Por conta dessa predisposição para essa doença da tireoide, por conta da minha hérnia de disco, que eu adquiri hérnia de disco por conta da obesidade, porque eu era uma pessoa que tinha 2 vezes mais o peso da minha altura. Eu tenho 1,57 m, eu tinha 112 quilos. Então, amados, para esse peso alto, para o meu tamanho, eu adquiri hérnia de disco, meu nervo ciático ficou travado, cravado, eu andei de muleta, então eu tenho uma escoliose aqui desse lado esquerdo. Então a obesidade ela me trouxe muitos problemas. Eu fiz punção da tireoide também, porque eu tinha um nódulo grande, eu fiz retirada de pólipos, eu tive muitos problemas, amados, por causa da tireoide, por causa da obesidade. Então, eu tenho uma alimentação low carb por conta da minha saúde, porque eu preciso chegar em um peso X por conta da minha saúde da coluna, para o meu bem-estar físico, e eu preciso ter esse tipo de alimentação para mim não adquirir essa doença, para mim não ter essa doença, entendeu, amadas? Então é por isso que vocês veem aqui no meu canal, eu falando, aqui no canal, né, no nosso canal, eu falando sobre a low carb, sobre os benefícios da low carb, eu mostrando meu prato low carb, por isso que eu tenho essa alimentação. E eu descobri isso através de muito estudo, porque no exame de sangue, quando você está com um médico, ele não fala para você ter esse tipo de alimentação. Tem muitas pessoas que sofrem desse tipo de doença da tireoide e o médico não manda elas mudarem a alimentação delas. Para você ter noção, no começo eu não podia tomar iogurte, eu não podia fazer uso de café. Tem toda uma alimentação que você não pode usar. Hoje em dia eu conheci o kefir, então o kefir mudou muito a minha vida. Eu conheci o coco, o óleo de coco, então várias coisas eu comecei a consumir que mudaram a minha vida, a minha vida da saúde, interna e externa também, amados, externa também. Então é por isso que eu defendo a low carb para saúde, eu defendo o jejum intermitente para saúde e até cura de doença. Eu também passei muito tempo fazendo alimentação cetogênica. A alimentação cetogênica me ajudou muito, me curou até da minha anemia. Então, eu associei a cetogênica com a low carb e com o jejum intermitente. Eu criei uma alimentação para mim. E foi essa alimentação que eu fiz que fez eu perder 55 quilos, amados. E hoje em dia eu já tô associando alguns carboidratos complexos na minha alimentação, porque eu preciso ter massa magra. Para quem tem o problema de coluna que eu tenho e para quem perdeu muito peso, você perde massa magra também. Então eu preciso ter massa magra. E todo mundo, amado, eu acredito que todas as pessoas precisam de massa magra até para uma qualidade de vida. Então, eu preciso adquirir massa magra.
como eu não tenho mais de 10 quilos para me perder, eu posso consumir na low carb carboidrato. Porque as pessoas, elas acreditam que a alimentação low carb é zero carbo. Não, você consome carboidrato. Só que para cada tipo de pessoa, para cada tipo de etapa, você consome uma quantidade X de carboidrato. Então agora eu já estou adquirindo alguns tubérculos, alguns carboidratos na minha alimentação que me ajudam a conseguir massa magra. Até mesmo porque, amados, devido ao meu problema de saúde, eu não posso fazer academia, eu não posso fazer certos exercícios de alta intensidade, forte, assim, exercício de musculação. Eu fiz pilates por muitos anos, eu fui proibida de fazer por conta do meu problema de coluna. Eu fiz RPG, eu fiz hidroterapia, foi o último tratamento que eu fiz, eu me sentia muito bem. E hoje em dia eu faço postura. Eu fiz muito tempo postura na APAE, eu tive que vir para cá e aqui eu não tenho como fazer, então eu sei os exercícios, então eu faço em casa. Quando eu não estou em tempo de crise de hérnia de disco, eu consigo fazer um HIIT no YouTube, eu consigo numa academia que fica aqui perto da rua, academia de bairro, fazer alguma coisa. Eu faço caminhada, às vezes associo a corrida, quando eu estou bem. Mas na maioria do tempo, eu não tenho, às vezes, como fazer isso. E eu sou a prova viva, amados, de que você pode, que para você perder peso, você não precisa necessariamente se matar para fazer exercício. Porque eu perdi 55 quilos só com alimentação. Foi 90% alimentação e 10% eu digo que foi exercício, porque eu fazia fisioterapia, eu fazia hidroginástica, então eu andava, entendeu, amados? Mas eu perdi peso apenas fazendo alimentação. Quem me conhece sabe que foi isso, só alimentação. Eu não andava nem 20 minutos. Eu andava para pegar ônibus, eu andava do ponto para a pai, do ponto para trabalhar, do ponto de ônibus para a igreja, do ponto de ônibus para andar para casa de alguém. É isso que eu fazia, porque eu alimentei peso assim. Acontece que eu sabia o que comer, que não me deu a flacidez que dá quando você perde muito peso. A minha amiga Primação, ela diz que é a genética, né? Eu acho que a minha genética da minha família também contribuiu muito, mas eu não tive problema de anemia devido à minha alimentação. Eu tive problema de anemia quando eu estava comendo carboidrato e eu estava com aquela predisposição para ter a doença da tireoide. Então, eu tive anemia. Mas quando eu comecei a fazer cetogênica e jejum, eu fiquei boa da minha anemia. Ela é controlada. Até mesmo porque eu não gosto de beterraba. É muito difícil eu comer beterraba e eu tomei muito tempo remédio para anemia e eu sei como eu sofri para tomar esses remédios para anemia. Então, graças a Deus mesmo, que fez eu ter oportunidades, amados. Eu tive muitas oportunidades, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, eu tive a oportunidade de ter conhecimento. E o que eu posso dizer para vocês é que não é fácil, perder peso não é fácil, não é fácil você ter uma alimentação, você mudar a sua vida do dia para a noite. Então, o que eu aconselho a vocês é que não façam o que vocês vê na internet. Fulano está fazendo alimentação low carb, eu vou fazer. Não. Você começa a emagrecer, amados, diminuindo as suas quantidades. Eu perdi peso diminuindo minhas quantidades. Eu tenho uma alimentação low carb porque eu tenho problemas com os carboidratos. E eu aconselho a low carb? Sim, eu aconselho a low carb, porque a low carb carboidrato faz mal, amados. Carboidrato em excesso faz mal, coisas industrializadas faz mal. Mas cada pessoa, ela vive como ela quer ficar. A alimentação é cara. Às vezes as pessoas fazem um sacrifício imenso para poder comprar que nem a Amanda falou hoje no vídeo dela, uma castanha. Se você tem um arroz, um feijão maravilhoso dentro de casa.
Você tem uma fruta dentro de casa, você tem amendoim, mas porque você viu que castanha é bom para emagrecer, você vai lá, gasta seu dinheiro, que você poderia comprar até uma coisa para você ou para o seu filho, para poder comprar isso. No começo eu não tinha isso. Quando eu é, é, descobri que eu tinha esses problemas e eu passava muito mal, eu tive que ter isso. Mas foi por conta disso, amados, por conta desse problema. Então eu criei esse canal para me ajudar vocês que querem ter uma alimentação low carb. Eu conheço um pouco da low carb, eu posso ajudar vocês. Se vocês também querem alguma dica sobre reeducação alimentar, eu fiz reeducação alimentar, eu também tenho, eu posso ajudar vocês. Eu quero muito, amados, que vocês façam perguntas, façam querem algum vídeo para me falar sobre alguma coisa, eu venho aqui e falo para vocês. Eu agradeço muito as pessoas que comentam e falam que eu sou focada. Eu não fiquei assim de um dia para noite. A minha mãe foi uma pessoa muito essencial na minha vida, para me dar força. E minha mãe viu muito. Todas as vezes que eu tinha vontade de comer alguma coisa, todas as vezes que o inimigo ficava botando na minha cabeça, olha, todo mundo tá dormindo, vai lá e ataca a geladeira. Eu ia lá no meu cantinho da oração, pedir a Deus para me dar força, amados. Olha, eu digo uma coisa para vocês, amados. Vocês só conseguem eliminar peso se vocês tiverem se vocês conhecerem e dominarem os 3 pilares de um emagrecimento saudável. Mas não é só um emagrecimento. É tudo que você quiser na vida. Se você não controlar na parte do emagrecimento, se você não controlar o seu emocional, a sua alimentação e você não souber como está o seu hormonal, você não vai emagrecer. Tem pessoas que não emagrecem porque elas fazem dieta, fazem tudo direitinho, muda a sua alimentação, mas aí elas não perdem peso e aí elas se frustram. Mas na verdade é alguma coisa que estava ligada ao hormônio. Às vezes você quer perder 1 quilo num dia e você não engorda 1 quilo num dia. Eu não engordei 1 quilo num dia e você não emagrece 1 quilo num dia. É muito melhor você emagrecer degrau por degrau do que você emagrecer de uma vez, de uma hora para outra. Porque, na verdade, quando eu fiz o meu processo de emagrecimento na reeducação alimentar, eu perdi 20 quilos porque eu era uma pessoa muito inchada. Eu não tomava água, eu tomava refrigerante, eu tomava suco. Então eu era uma pessoa muito inchada. E no começo eu perdi muito líquido. Eu realmente passei a perder peso depois de um mês. Eu passei a perder realmente gordura. Eu fazia exame da biopendância direto. Um exame que a gente faz quando a gente está um nutricionista. Então, quando você vai fazer uma avaliação física na academia, você faz esse exame. E esse exame dá a sua taxa de gordura, a sua taxa de massa magra, a quantidade de líquido que você tem, se você está tomando água, se você não está. Esse exame diz. E nesse exame eu vi que o que eu perdi foi líquido, inchaço. Eu não perdi muita gordura. Eu perdi 20 quilos e 1 quilo só de gordura, gente. Então quer dizer que foi só um peso, 1 quilo de peso. Então no começo é isso que acontece. Então, se você não tiver um emocional centrado, o meu emocional era Deus. Se você não tiver um hormonal, você está fazendo exames ali, e você não tiver uma alimentação saudável, você não vai emagrecer. Infelizmente é assim, amados. Suco de caixinha faz mal, hambúrguer, cachorro-quente todos os dias faz mal. Coisas industrializadas, tem muito sódio, faz mal, amados. Mesmo numa alimentação de reeducação alimentar, onde você come arroz, feijão, se você consumir essas coisas, você vai engordar. Infelizmente é assim. Agora, claro, você tira um dia da semana para você socializar. Vai ter uma festa em tal lugar, você fica semana a semana comendo regradinho. Aí nesse dia você brinca, você socializa, porque você não vai ser a louca da dieta. Ah, você vai ser a louca da dieta. Não, você vai socializar. Eu fazia muito isso. A minha mãe dizia, tu tá a semana todinha comendo assim, porque no domingo vai fazer isso. Assim que era, desse jeito que eu fazia.
Entendeu, amados? Então, eu digo aqui para vocês que se você não fizer um planejamento, se você não fizer suas estratégias, se você não controlar a sua ansiedade, você não vai conseguir, amado. Infelizmente não vai. Não tem dieta, não vai ter dieta certa, não vai ter YouTube certo, não vai ter médico certo, nutricionista certo, alimentação certa, se você não tiver o seu emocional controlado. Eu aconselho muitas pessoas quando vão começar a fazer uma alimentação, uma dieta, quando você quer fazer realmente perder peso, vai, se consulta, faz um examezinho de sangue, vê como é que estão os seus hormônios, vê como é que está a sua parte endócrina. Ou se você não tiver condição, mas pelo menos não vai querer abraçar o mundo com as duas mãos, amados. Porque não vá com muita expectativa. Porque às vezes tem semana que a gente perde, tem semana que a gente não perde. Às vezes você já está um mês fazendo a mesma alimentação, do mesmo dia, comendo a mesma hora, comendo a mesma coisa, e aí você entra no efeito platô, aí você começa a ficar com muita ansiedade, aí você não vai emagrecer de jeito nenhum, você se mata fazendo exercício, não vai conseguir. Às vezes a chave ali, a solução, está apenas numa estratégia. Come no horário uma coisa, então nesse outro dia você não vai comer. Faz uma estratégia. Tira uma semana o arroz, tira uma semana o feijão, come mais proteína, come mais salada, muda um pouquinho, faz uma semana de alimentação com um pouquinho carbo. Você tira 3 dias na semana para comer o que você gosta, come só um dia. Fazendo pequenas estratégias, amados, resolve, porque resolveu comigo. Amados, esse vídeo tá ficando muito longo. Eu queria apenas aqui falar pra vocês, eu sou uma pessoa que eu falo muito, né? Se me deixar eu falo aqui 1 hora de relógio. Mas eu tava devendo esse vídeo pra vocês. Então, ao longo dos diários, eu vou falando com vocês um pouquinho, né? Lá no Instagram também eu falo também um pouquinho. Às vezes eu posto uma receita, posto outra. E se vocês quiserem pra mim falar mais. Então, amados, se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa específica, algum vídeo específico, vocês falam aqui nos comentários, tá bom, amados? Eu espero ter esclarecido alguma dúvida de alguém, né? Eu precisava postar esse vídeo aqui pro canal, né? Que eu ainda não tinha apresentado e ainda não tinha falado pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Dei like aí pra mim, me sigam lá no Instagram. Quem me segue no Instagram eu sigo de volta, tá bom? É @emagrecer assim, dicas e receitas. O meu nome de novo é Karen, eu tenho 1,57 m, tá bom, amados? E então eu agradeço a todos pela atenção, por ter ficado até aqui no final. E fiquem com Deus, a paz do Senhor. E eu quero dizer pra vocês que não é fácil, mas nós temos um Deus que luta por nós. Então entreguem na mão de Deus, amados, porque Deus, Ele é força e Ele é fortaleza. Porque Deus gente, Deus foi a minha força para isso tudo. Porque Deus me dava força e aí eu olhava para meus filhos, eu olhava para meus pais, eu olhava para mim mesma e eu dizia, não, eu não quero morrer assim, eu não quero ficar cega, eu não quero ficar de cadeira de rodas, porque a obesidade só me trouxe problema, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, eu ainda tenho minhas hérnias de disco, como eu falei para vocês, eu não tenho mais como operar, mas eu tenho hoje uma qualidade de vida e tá faltando pouco para mim poder ficar no meu peso certo, para minha altura certa. E juntas com vocês eu tenho fé que nós vamos conseguir. Eu vou conseguir, você também vai conseguir aí, tá bom, amada? E eu espero transmitir para você essa força que Deus me dá. Claro que nós somos humanos, tem dia que a gente não tá bem, né? Mas nós temos Deus, né, por nós. Então, muito obrigada, amados. Obrigada por ter se inscrito nesse canal. Muito obrigada a você que veio aqui pela Amanda. Muito obrigada a você que veio aqui pela indicação de alguma amiga minha, tá bom? Eu desejo a você força,
né? Tenha força, tenha fé, tenha coragem, tenha determinação, tenha foco, que você vai chegar lá, tá? Como diz a minha amiga Amanda, acredite em você, tá? Porque você é capaz. Você é capaz. Então, muito obrigada. A paz do Senhor a todos. E fiquem com meus diários e minhas receitas, tá bom, amados? E fiquem com Deus.